Olha só, se você se acha uma pessoa preguiçosa ou você conhece alguém preguiçoso e quer dar um jeito nisso de uma vez por todas na sua vida, fica aqui que esse vídeo foi feito, ó, para você. O meu nome é Pablo Bravo, eu sou psicólogo, eu sou criador do método Be Brave. Eu ensino as pessoas a desenvolverem a autoconfiança e assumir o controle das suas emoções. Sabe quando a gente acorda de manhã e a gente não quer fazer absolutamente nada? A gente não quer nem levantar da cama. Já aconteceu isso com você já ou não? Ou quando você, por exemplo, precisa estudar e você não tem cabeça para estudar e você vai fazer qualquer outra coisa no lugar disso para ficar postergando, procrastinando aquela atividade. Para pessoas assim, atividade física, então, nem pensar, né? Ou talvez aqueles dias que você sabe que existem milhares de tarefas que você precisa fazer no dia e só de pensar nelas já dá aquela moleza e você resolve nem começar, né? Ou talvez você conheça alguém que deixa de para fazer as coisas e ficar dormindo ou fazendo alguma coisa prazerosa no lugar. Quantas vezes você já se pegou procrastinando ou deixando de começar de fazer alguma atividade importante apenas por causa do trabalho que aquela atividade vai te dar? Como, por exemplo, lavar carro, lavar louça, limpar a casa, ter que falar com pessoas que são difíceis de se lidar. Você conhece pessoas que fazem isso? Talvez você conheça até uma pessoa bem intimamente aí, não é mesmo? Muitas vezes, quando nós fazemos ou olhamos pessoas a fazerem isso, é quase que automático a gente rotular essas pessoas ou nós mesmos como preguiçosos. Isso é quase como um senso comum entre as pessoas, na verdade? É como se a preguiça fosse a grande responsável pela vida das pessoas não prosperarem, né? É como se a preguiça ela fosse a causa das pessoas não fazer aquilo que elas deveriam fazer se sempre ficam postergando, procrastinando. Ou seja, a preguiça é terrível, né? A preguiça seria a grande responsável pelo fracasso da vida de muitas pessoas. É isso? Errado. A preguiça não tem culpa de nada. Aliás, a preguiça não é a causa absolutamente de nada. E como eu falo que ela não é causa, eu falo isso de uma forma literal. Sabe por quê? Porque a preguiça ela não é a causa, ela é a consequência. Isso mesmo, a preguiça ela só é um sintoma. Ela existe porque uma outra coisa provoca ela. A preguiça ela é um sintoma, assim como outros sintomas que nós temos também. Ó, pensa aqui comigo. Lembra de algo? Eu quero que você se lembre agora de algo que você gosta muito de fazer, algo muito prazeroso aí para você. A pergunta que eu te faço é essa daqui, ó. Será que você tem preguiça de fazer isso que é prazeroso para você? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você gosta muito de pizza. Não sei se você gosta, mas vamos supor que você goste. Você tem preguiça de comer pizza? Você pode até ter preguiça de fazer a pizza, porque dá muito trabalho. Mas será que você tem preguiça de comer a pizza? Com certeza não. Quando um filho, por exemplo, deixa de estudar para brincar com os amigos lá na rua, será que ele deixou de estudar porque ele tem preguiça de estudar? Mas espera um pouquinho aí, ó. Se ele fosse realmente preguiçoso, ele também não teria preguiça de brincar com os amigos na rua? Hum. Percebe que ao eu falar que alguém é preguiçoso, eu acabo não percebendo que nós tendemos a ter preguiça para algumas coisas e para outras não. E isso já nos dá uma pista fantástica para entender realmente o que é a preguiça. Assim como eu falei agora há pouco, a preguiça é um sintoma, ela não é a causa. Assim como a preguiça, nós temos vários outros sintomas que o corpo mostra que algo está em desequilíbrio. Então, por exemplo, quando o corpo ele mostra fome, significa que tem falta de alimento. Sede é falta de água. Sono é falta de descanso. Insegurança é falta de controle. Medo é falta de clareza, olha só. E a preguiça é falta do quê? A preguiça é falta de um propósito para fazer aquela atividade específica. Quando sentimos preguiça é porque não estamos achando um significado forte o suficiente para colocarmos a nossa energia naquilo de uma forma espontânea, determinada, sem ninguém pedir ou ficar empurrando a gente para fazer. Faz sentido isso para você? Quando entendemos que a preguiça é um sintoma e não a causa do problema, tudo fica diferente. Porque a partir disso eu consigo trazer o remédio certo para o sintoma certo.
Ou seja, eu preciso trazer um propósito real para aquilo que eu estou me propondo a fazer. Sem esse propósito, eu vou ter preguiça de fazer. Com certeza eu não vou ter energia para isso. Você consegue imaginar a sua vida como seria se você não sentisse mais preguiça em fazer as coisas que são importantes para você? Como que seria se você terminasse tudo aquilo que você se propusesse a fazer? Tudo aquilo que você começasse a fazer? Pesquisas mostram que, geralmente, pessoas que terminam tudo aquilo que eles começam, geralmente essas pessoas têm, relacionamentos mais promissores, tendência a ter saúde e disposição física muito mais equilibrada, maior índice de equilíbrio emocional, maior sensação de satisfação com a vida, ou você pode chamar isso de felicidade. E também, eles tendem a ter uma vida financeira muito mais abundante, ou pelo menos muito mais estável. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção é que essas pessoas que conseguem terminar aquilo que elas se propõem a fazer, elas têm uma tendência a ter muito mais autoconfiança do que aquelas pessoas que não conseguem terminar o que começam. Olha que interessante isso, Quando você termina o que você começa e realiza aquilo que antes você tinha muita preguiça em fazer, automaticamente você comunica à sua mente de que você é uma pessoa confiável, que você pode ser confiável, porque tudo que você se propõe a fazer, você faz. E se você comunicar isso para sua mente com frequência, várias vezes, o conceito que você cria de você mesmo é que você é uma pessoa que vale a pena acreditar. Ou seja, você começa a acreditar mais em você mesmo. Então você desenvolve a autoconfiança. Olha que incrível! O combate à preguiça te faz uma pessoa muito mais autoconfiante. E isso é fantástico, porque sabendo agora que a preguiça pode ser eliminada da sua vida, se você achar um propósito, um motivo para fazer aquela atividade que você não quer fazer, além de você fazer essa atividade agora sem a preguiça, você também desenvolve a autoconfiança. E é aqui que o jogo muda. Olha, eu perdi a conta de quantas pessoas que eu treinei que achavam que tinham que aprender uma técnica mágica, uma dica, para que elas pudessem deixar de serem preguiçosas. O que elas não sabiam é que elas precisavam desenvolver apenas um real propósito ou um motivo para fazer aquelas tarefas que elas estavam com preguiça de fazer. Ok, mas aí você vem e me pergunta assim, Pablo, eu já entendi, mas como que é possível eu ver um propósito ou um motivo em lavar a louça? Ou limpar o meu carro, ou fazer uma atividade física chata, É exatamente esse tipo de dúvida que dá espaço para a preguiça aparecer na sua vida. Mas talvez a resposta é muito mais simples do que você possa imaginar. Olha só, se eu te convidasse para fazer uma viagem para um lugar que você quisesse muito, vamos usar aqui, por exemplo, a Disney, vai? Talvez você não goste da Disney, mas vamos usar ela como exemplo. Eu te convido para você ir para a Disney. Pensa no lugar que você quer muito ir. Como que você iria se sentir em fazer essa viagem? Se fosse para um lugar que você gostasse muito ou você quisesse muito conhecer, com certeza você iria ficar muito feliz em ir para lá. Ou seja, talvez você não teria preguiça de ir passear na Disney, por exemplo. Mas agora, para você poder ir para a Disney, você vai precisar tirar passaporte, tirar seu visto, separar todas as suas documentações para isso, ficar quase 10 horas dentro de um avião, sem contar o deslocamento de bagagens, aluguel de carro, hotéis e por aí vai. Como que você se sente só de saber que você vai precisar fazer tudo isso para poder ir para a Disney? Com certeza, aquela vontade de ir pode ter dado assim uma baladinha. Mas perceba que, para você poder ir para a Disney, você vai ter que precisar fazer todas as atividades. E essas atividades não são soltas, elas têm um propósito em comum, que é você realizar o seu sonho, você conhecer a Disney. Se eu ficar apenas olhando para as tarefas, sem lembrar que é através dela que eu vou realizar o meu sonho, eu não vou ver relevância em fazer essas tarefas. Eu vou ter preguiça. Imagina você indo, por exemplo, para o consulado tirar uma documentação, enfrentando filas, ficando horas em pé, somente pelo fato de você tirar a sua documentação sem ter conexão nenhuma com algo maior que aquilo. É algo que você não vai ter energia para fazer.
Porém, se você perceber que ao você ir para o consulado, você vai estar dando um grande passo para realizar o seu sonho, ou seja, um propósito, um significado maior, você se sentirá muito mais energizado, mais energizada para fazer isso, não é verdade? E é isso que falta na vida de uma pessoa preguiçosa. Achar significado para ela fazer as coisas que ela faz. Imagina, por exemplo, uma pessoa que trabalha somente para pagar boletos. Todos os meses, horas e horas trabalhando, aguentando o chefe, aguentando o cliente insatisfeito, acordando cedo, pegando transporte para ir e voltar todo dia do trabalho, para pagar conta. Isso. Como que você acredita que essa pessoa irá se sentir perante ao trabalho dela? Preguiçosa. Isso mesmo. Faz sentido isso para você? Olha só que interessante que eu vou te falar aqui. Muitas pessoas acreditam que as pessoas só se movimentam na vida espontaneamente ou por dor ou por prazer. Ou seja, a ideia seria mais ou menos assim. Se você fizer algo que te dá prazer, você se movimenta espontaneamente para alcançar essa tal coisa. Agora, se algo não for prazeroso, ou seja, pela dor, né, você vai se movimentar espontaneamente para evitar isso de acontecer. Então a ideia da preguiça seria a mesma coisa, né? Se algo for prazeroso, você faz sem preguiça. Se algo for chato ou causa algum desconforto, você teria preguiça de fazer. Faz sentido isso? Errado. Com certeza, a dor e o prazer são excelentes mecanismos de movimentação que todos nós temos, isso é verdade. O único problema é que a dor e o prazer também fazem parte de uma interpretação da pessoa. Ó, pensa comigo. Se fazer atividade física fosse dolorida, fosse uma coisa desconfortante, uma coisa chata, o que faz uma pessoa como, por exemplo, um fisiculturista treinar quase 5 horas por dia? Ó, se correr fosse algo doloroso e penoso, o que faz um maratonista ter prazer em correr 30, 40, até 60 quilômetros numa prova, fora os treinos? A dor e o prazer são resultados de interpretação que temos sobre o quanto estamos ou não progredindo com aquela atividade. O que realmente faz uma pessoa se movimentar sem perder energia e determinação é a sensação, escuta isso, a sensação de progresso, a sensação de estar se desenvolvendo. Um fisiculturista consegue conectar a atividade física que ele faz diária com um sonho dele de ganhar um prêmio ou um concurso. E isso justifica o seu esforço, é um propósito. Um maratonista, por exemplo, ele consegue conectar os seus treinamentos diários e todo o seu esforço com o sonho de subir num pódio de uma Olimpíada, por exemplo. E com isso, então, ajudar toda a sua família com o prêmio que ele vai ganhar e ser lembrado futuramente. Cada dia, cada treino, eles sentem mais próximo do que eles querem fazer. Mesmo fazendo muito esforço, acordando cedo, comendo pouco e outras coisas mais que o treinamento exige. Será que eles têm preguiça de fazer isso? Ao você ter a sensação de que você está progredindo, você não para até você terminar o seu objetivo, espontaneamente. O que faz a maioria das pessoas sentirem preguiça de fazer alguma tarefa determinada é a sensação de que elas não estão progredindo naquilo. Então a pergunta que eu te faço agora nesse momento é a seguinte: essa sua atividade aí, que você tem preguiça de fazer, faz você progredir em qual área da sua vida? Essa tarefa faz você se tornar uma pessoa melhor? Será? Por que ela faz isso? Enquanto muitas pessoas estão procurando remédio para a preguiça, poucas pessoas estão procurando progresso. A sensação de que hoje eu estou melhor do que ontem e amanhã eu estou melhor do que hoje me mantém focado, me mantém determinado, me mantém energizado. E assim as coisas na vida começam a ter muito mais sentido. E a preguiça, ó, vai embora. Você deve estar aí se perguntando então, como é possível a gente fazer isso? Como que é possível fazer isso, Pablo? Existe uma poção mágica? Existe alguma técnica? Eu digo para você que sim, e é totalmente possível. Eu não só digo, como eu vou te ensinar agora 2 super técnicas para que você possa colocar isso em uso agora mesmo quando você terminar esse vídeo. Vamos fazer isso? Bora? Primeira dica, ó. Faça uma lista com
todas as atividades que você sente preguiça em fazer no seu dia. Lembre-se, você não é preguiçoso, você tem preguiça em fazer algumas atividades. Lista tudo, tá? Até as coisas mais bobas. Por exemplo, se você sente preguiça de acordar cedo, ou sente preguiça do seu trabalho, do seu emprego, sente preguiça de lavar a louça, ou fazer alguma atividade física, ou conversar com alguma pessoa específica, né? Ou talvez até mesmo alguma atividade específica do seu trabalho. Lista tudo, tá bom? Depois que você listou para cada item que você colocou nesse papel, você vai passar esses itens agora por duas etapas. A primeira etapa é você conectar cada item com algo muito maior de que ele faz parte. Ou seja, qual é o real propósito de fazer cada item desse? Então, por exemplo, se você me fala que você tem preguiça de lavar a louça, tá? Aí você vai se perguntar, qual é o real propósito de lavar uma louça? Talvez, sei lá, você pode lavar a louça porque isso pode deixar a sua esposa muito mais feliz e construir com ela um relacionamento saudável. Ou talvez você pode tentar se prevenir de doenças lavando a louça. Com isso você pode ter uma vida mais saudável. Ou talvez lavar a louça seja porque isso te mantém com uma autoestima melhor, porque aí você sabe cuidar bem de você. Ok? Então você vai achar um propósito. Olha, com certeza você vai achar um propósito em cada item desse da lista. Ok? Então faça isso com carinho. Depois que você fizer isso, você vai selecionar somente aqueles itens que realmente você tem preguiça de fazer e você não achou nenhum propósito real para eles. Ou seja, eles não fazem parte de um propósito maior. E você então tem 3 opções agora com esses itens que você não achou o propósito. Eles podem ser substituídos, eles podem ser negociados ou talvez eliminados. Então vamos supor que você não achou um propósito muito eficaz para a tarefa de lavar a louça, por exemplo, tá? Então, de repente, essa tarefa ela pode ser substituível. Por exemplo, se lavar a louça para você não tem um propósito real, então você pode substituir o lavar a louça por uma lava-louças, uma máquina de lavar louças. Ou, de repente, pagar uma pessoa para fazer isso para você. Agora, se ela não for substituível, essa atividade ela pode ser negociável. Você pode combinar, por exemplo, com seu companheiro, com a sua companheira, que eles fazem uma tarefa que eles não gostam de fazer, mas eles gostariam de lavar a louça. Você faz essa tarefa que eles não gostam e essas pessoas fazem a tarefa que você não gosta. E por último, talvez essa tarefa ela pode ser até eliminada da sua vida, dependendo de qual for a tarefa. Ok? Se for uma tarefa que não tem tanta utilidade para você no dia, você não vai ver propósito nela. Então não faz sentido você manter ela. Ok? Faz sentido isso? Então essa foi a nossa primeira dica. Segunda dica, pegue uma folha em branco de papel e faça uma lista com todas as suas conquistas e superações que você teve nos últimos 5 anos da sua vida. Nessa lista cabe tudo, tá bom? Qualquer coisa, sei lá, ter tirado a sua habilitação, ou talvez um elogio de um amigo, ou alguém do trabalho, ou alguém que é importante para você, ou talvez alguém que você conquistou aí na vida amorosa, alguma atividade que de repente você se superou fazendo, porque você não acreditava que você poderia fazer aquela atividade, ou até mesmo quando você conseguiu se livrar de alguém ou de alguma coisa que te incomodava, porque isso também é uma conquista, tá? Anota tudo isso no papel. Quando a gente anota num papel, tá? Você obriga a sua mente a focar naquilo que você é bom, naquilo que você tem de potencial. A sua mente percebe que você é muito bom nisso, tá? E ela entende que você tem muito mais motivos para confiar em você mesmo. Porque ao invés de você ter sempre uma lista do que você tem para fazer, você vai ter uma lista daquilo que você já fez. E isso te traz uma sensação de missão cumprida, uma sensação de que você é capaz, de que você termina o que você começa. Dessa forma vai aumentar muito mais a sua autoconfiança e a sua preguiça vai diminuir. E quando você menos esperar, a sua preguiça, ela irá ser eliminada da sua vida, porque agora você já sabe o que fazer e você confia muito mais em você. Você gostou desse vídeo? Gostou mesmo? Esse vídeo foi útil para você de alguma forma? Então deixa eu saber que ele foi útil para você clicando aqui no like, me dá um like, assine aqui o canal também, porque assim eu vou saber que esse vídeo foi útil para você e você também vai ter muito mais conteúdos relevantes que você pode acessar e aí então aumentar o seu autoconhecimento. Se existe alguma pessoa que você tem um carinho especial, alguma pessoa que você gostaria que ela também soubesse como deixar de ser preguiçosa, como ver a vida dela de uma forma diferente a partir de agora em relação à preguiça, pega o link desse vídeo e envia para ela. Envia através do WhatsApp, do Facebook, das suas redes sociais aí. E quando você enviar isso para ela,
manda uma mensagem junto falando que você está enviando essa mensagem porque você gosta muito dela, ela é muito importante para você. Assim você vai aumentar a autoconfiança dessa pessoa, vai melhorar a autoestima dela e assim a gente consegue compartilhar o bem. E você estando aqui comigo até esse momento do vídeo também me ajuda a criar muito mais conteúdos, aumentando a minha autoconfiança de saber que eu posso estar ajudando vocês aí com esses conteúdos, com esses vídeos. Ok? Então, nos vemos aí no próximo vídeo.